Olá, muito bom dia, meus queridos alunos e alunas, como vocês estão? Hoje, na aula de Geografia, vamos dar continuidade sobre o conteúdo que fala da população brasileira. Mas antes, vamos falar um pouco do que falamos na aula anterior. Vimos que a população mundial e do Brasil passou por várias fases em diferentes momentos. Algumas dessas fases são a explosão demográfica e a transição demográfica. As fases mais importantes da transição demográfica. Na segunda, ocorre o processo de industrialização e urbanização, que houve uma grande queda na mortalidade que não foi acompanhada pelo declínio da natalidade, resultando assim na explosão demográfica. Continuando a falar sobre as fases mais importantes da transição demográfica, na terceira, a taxa de natalidade, começa a cair, havendo ainda um crescimento demográfico elevado. Na fase atual, as taxas de natalidade são menores que as de mortalidade. Vimos ainda que a distribuição da população brasileira pelo território se dá de forma bastante irregular, ou seja, existem áreas que são densamente povoadas, como a parte mais ao leste, que outras áreas, como as áreas interioranas do país. Continuando a falar sobre população, vamos falar sobre taxa de natalidade e mortalidade. A taxa de natalidade é a relação entre os nascimentos em um ano e o número total da população. Essa taxa é calculada a cada 1.000 habitantes e seu resultado é apresentado em número por 1.000. Veja, taxa de natalidade igual número de nascimentos vezes 1.000 dividido pelo número de habitantes. Essa é a fórmula que se calcula a taxa de natalidade. Vamos ver na prática? Observe o exemplo. Dados. População do total do país, 1.300.000 habitantes. Nascimentos em um ano, 10.000. Como é feito o cálculo? Taxa de natalidade é igual 10.000 vezes 1.000 dividido por 1.300.000. Esse resultado dá 7,69. O resultado do cálculo acima indica que nascem no país em questão aproximadamente 8 crianças a cada 1.000 habitantes. Continuando, falar sobre as taxas de mortalidade, que representa o número de óbitos ocorridos no período de um ano. Essa taxa é calculada a cada 1.000 habitantes e reflete a relação entre o número de mortos anuais e a população total de um determinado lugar. Veja como se faz. Taxa de mortalidade é igual número de óbitos vezes 1.000, dividido pelo número de habitantes. Na prática, observe o exemplo. Dados. População total do país, 5.500.000. Óbitos, 30.000. Mortos. Cálculo. Taxa de mortalidade igual 30.000 vezes 1.000 dividido por 5.500.000. O resultado do cálculo indica que morrem no país em questão aproximadamente 5 pessoas a cada 1.000 habitantes no período de um ano. Continuando, as taxas de natalidade também vêm diminuindo no Brasil e os principais fatores são a queda nas taxas de mortalidade infantil, a mudança do papel da mulher, ou seja, a mulher passou a trabalhar fora, mulher no mercado de trabalho, os métodos anticoncepcionais, o próprio processo de urbanização. A taxa de fecundidade da mulher brasileira passou de 5,8 filhos, ou seja, as mulheres teriam em média 6 filhos em 1970 para apenas 1,67 em 2017. Como isso representa? Veja o gráfico a seguir. Brasil. Taxa de fecundidade 2000 a 2017. No ano 2000, nascia aproximadamente 2,39 filhos por mulher. Em 2017, caiu para 1,67. A taxa de fecundidade indica que a taxa de fecundidade é o índice que mede a quantidade média de filhos por mulher no final de sua idade reprodutiva. Continuando,
As tendências demográficas no Brasil indicam que o número de idosos tem aumentado, porque há aumento da expectativa de vida. E o que é a expectativa de vida? É o número médio de anos que a população de um país pode esperar viver, caso sejam mantidas as mesmas condições de vida vivenciadas no momento do nascimento. Essas condições estão ligadas aos serviços prestados, como saúde, educação, saneamento básico e outros que sejam de qualidade e que permitam que se possa viver por longo tempo. A estrutura da população por idade e sexo. A classificação da estrutura etária por idade divide a população em 3 faixas: as de jovem, do nascimento até, ou seja, de 0 a 14 anos, os adultos de 15 a 64 anos, idosos ou terceira idade, de 65 anos em diante. Veja no gráfico a distribuição do percentual da população brasileira por grupos de idade entre 1980 a 2040. Pode-se observar que em 1980 a quantidade de idosos era bem menor, ou seja, a parte mais roxinha superior do gráfico. Já para 2040, essa população de idosos vai estar aumentando. Observem bem o gráfico. A tendência é haver no país cada vez mais pessoas idosas, em razão do aumento da expectativa de vida. Ao mesmo tempo, ocorre a redução das taxas de natalidade e fecundidade, de modo que a população jovem diminuirá, e isso vai acarretar diversas consequências. Os reflexos dessa nova dinâmica serão sentidos em vários setores da economia e dos serviços, como o previdenciário e assistência social, que terão que ser criados novos meios para atender essa população que está envelhecendo. E por fim, essa é uma atividade relacionada ao capítulo, ou seja, responder à atividade do livro didático nas páginas 57 e 59, todas relacionadas ao conteúdo exposto nessa aula. Enviar a atividade respondida de forma virtual em até 13/5/2020. E lembrem-se, todas as atividades respondidas e enviadas serão somadas ao qualitativo e também serão contados como frequência. Bons estudos. Fiquem em paz.